Olá, Adriana Dantas, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Valdete, boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, Lídia. E Adriana, espero que tenha dado tudo certo ontem nos exames. Que Jesus abençoe a todos vocês aí. José Ricardo, boa noite também, seja muito bem-vindo. Oneida Alves, boa noite. Boa noite também, Ricardinho e Lúcia. Boa noite, Joana Carneiro. Ana Cristina, boa noite, seja bem-vinda. Sou Luiz Alberto, boa noite também, Leopoldina. Olá, Filomena, boa noite, seja bem-vinda. Ai, que bom, Adriana, que bom. Elaine, boa noite também, Marilza Abreu. Rosilene, Rosmane e Diego, boa noite também para vocês, sejam todos muito bem-vindos. Olá, Marcelo, boa noite, seja bem-vindo. Olga, boa noite também. A Filomena já está aqui desejando um feliz Dia das Mães para todas as mães, com certeza, é isso mesmo, Filomena, que seja um dia de bastante reflexão e principalmente, né, naquela análise do papel que cada uma das mães, né, realmente possa reconhecer a importância dessa tarefa, a importância dessa missão que é realmente fantástico. Olá, Andréia Vieira, boa noite também, Joana Bandeira, Anitta e Clarindo, boa noite para vocês. Olá, Amanda Lavez, boa noite. Cláudio Nori e Eliane, boa noite também. A Marilza também, eu cumprimentando as mães. Joana Carneiro, boa noite. Olá, Andréia Dantas, boa noite também, foi Edivaldo Dantas, né? Esqueci de cumprimentá-lo. Adair, boa noite. Continuamos aqui nas nossas orações para vocês, com certeza. Olá, Eveline, boa noite. Valdete tá preocupada aqui, Adriana, mas era um exame que ela precisava fazer, Valdete. Só isso, nada demais, tranquilo. Tudo nas mãos da espiritualidade, como sempre. Maria Eleusa, boa noite também. Seja bem-vinda. Olá, Iraci, boa noite. Vamos, então, fazermos as nossas preces. Pedimos a permissão a Jesus e a espiritualidade para nós iniciarmos as reflexões. Flávio Gava, boa noite. Marcelo, a gente sempre sabe, sim, dessas dificuldades, né? Isso é normal, fique tranquilo. É lógico que a gente sente falta, né? Quando as pessoas não participam, a gente sente falta, né? Aí se não fala nada, a gente fica até um pouquinho preocupado, será que aconteceu alguma coisa? Mas a gente sabe sim, dos afazeres, das dificuldades, às vezes o horário para um só é complicado, né? Sempre temos companheiros aqui que sempre falam a mesma coisa, então a gente sente falta dessa energia e da vibração no momento, mas a gente sabe como os afazeres de todos. Olá também, Célia, boa noite, seja bem-vinda. Gostaria então de convidar a todos vocês agora nesse instante a elevar o seu pensamento, a sua vibração. Desculpa, Marinha, boa noite. E nesse instante, de modo muito especial, que nós pudéssemos, visualizando o que poderíamos chamar de a mãe das mães, a mãe do ser mais perfeito que pisou neste planeta, para buscarmos as suas bênçãos, a sua proteção, o seu amparo, as suas vibrações e a sua energia. Com certeza, Maria de Nazaré, um espírito preparado, altamente preparado, não somente para a sua missão, mas também
para essa importante missão de conduzir as mães rumo à evolução e à própria felicidade. Que todas vocês que possuem essa função, que todos os homens que também possuem a função de serem mães e educadores, recebam de Maria de Nazaré este apoio, essa proteção, este amparo. Sintam nas suas fibras mais íntimas essas energias que lhes são endereçadas e experimentem o bem-estar que a evolução é capaz de conferir a todas aquelas pessoas de boa vontade. Paz na terra e aos homens de boa vontade, e às mulheres de boa vontade, às almas de boa vontade e aos espíritos de boa vontade. Todos nós estamos aqui de boa vontade. Só não vai sentir e perceber aqueles que não quiserem. Mas eu tenho certeza que todos vocês estão experimentando nesses instantes vibrações amorosas. Ainda que com seus afazeres, dificuldades, obstáculos, dificuldades até mesmo de concentração, de assimilação, mas eu tenho certeza que todos nós podemos sentir o quanto nós somos abençoados e agraciados. E Maria de Nazaré, de modo muito especial, neste final de semana comemorativo, de muitas emoções, conseguirá também chegar ao coração de todos. Que a paz permaneça no lar de vocês, com todos os seus familiares, com todos os seus amigos, colegas, vizinhos, aqueles que se dizem ou se consideram vossos inimigos. Que a paz permaneça com todos e que este seja realmente um final de semana muito especial para todos nós. Que assim seja. Olá, Benide, Roberta e Gabi, Maria Eleusa, que bom, aqui presente, legal. Olá, Marcileia, Guilherme, Luciano, boa noite também, Natália Silva, Luísa Nalim, boa noite, Rosane Junqueira, desculpa, boa noite. Perfeito, vamos então darmos a sequência às nossas reflexões, sobretudo as nossas reflexões aqui do Livro dos Médiuns, sexta-feira, essa obra importante e interessante da doutrina, porque ela, acima de tudo, nos ajuda a entendermos um pouco mais dos nossos relacionamentos, né? Sou Antônio Pazotto, boa noite. Olá, Kelly Souza, boa noite, seja bem-vinda. De nós entendemos um pouco mais sobre os nossos relacionamentos, e não somente os nossos relacionamentos uns com os outros, mas os nossos relacionamentos com este mundo invisível que nos cerca. Boa noite, Isaura, boa noite também, Glória Quirino. Temos uma relação, e uma relação onde muitas das vezes não identificamos quem está do outro lado, sobretudo nós, que não temos uma visão e uma percepção clara, ou um sexto sentido bem desenvolvido. Mas nós temos relações com este mundo que está à nossa volta. E nestas relações, como nós tivemos a oportunidade de ver e identificar no nosso último encontro, ela está vinculada aos nossos interesses. Isso, com certeza, gente, é um dos pontos mais importantes e talvez mais delicados que nós tratamos. Por quê? Exatamente porque a partir da essência e das nossas vibrações e emoções, nós vamos evocar ou nós vamos escolher as nossas companhias.
no nosso último encontro, falando das mistificações, a espiritualidade deixou para nós de forma muito clara: não peça ao espiritismo, assim como não peça a ninguém aquilo que eles não estão preparados para lhe dar. Se o objetivo do espiritismo é contribuir, colaborar com o aperfeiçoamento da criatura, não espere dele, não espere dos espíritos nenhum tipo de vantagem material. Por quê? Porque isso ele não pode te oferecer. Ah, mas eu recebo. Se você recebe, você não recebe dos bons espíritos. Os bons espíritos são exatamente aqueles que têm a função e a missão de nos conduzir ao bem. Por isso, muitos de nós somos vítimas das mistificações. E como nós vamos trabalhar hoje, neste capítulo 28 do charlatanismo, nós seremos também vítimas de espíritos interesseiros, de espíritos levianos, de espíritos embusteiros. E é claro, estaremos também ligados e vinculados a médios interesseiros, que é o primeiro tópico deste capítulo. Olá, Aninha, boa noite também, Adriano Borges, sejam bem-vindos. E nós não queremos, gente, quem gosta de ser enganado? Talvez muitos gostem de enganar, muitos gostam de levar vantagem sobre determinadas coisas, mas eu tenho certeza que ninguém gosta de ser enganado. Ninguém gosta de ser iludido. Nem nós encarnados e nem os desencarnados, né, Rosângela? Boa noite, seja bem-vinda. Nós não gostamos de ser enganados. E o charlatanismo nada mais é do que isso, esta enganação. Mas essa enganação vem exatamente em decorrência dos interesses. E em especial no espiritismo, ele vem de pessoas que querem buscar aquilo que a doutrina não pode oferecer. Cumprimentar aqui o nosso querido companheiro Wagner, que inclusive nos pediu também orações nesse momento, que ele seja atendido. A Selma, que está viajando, que vai também nos acompanhar em outros momentos, a dona Neuza e muitos outros que vão depois assistir e acompanhar-nos aqui nestas reflexões, né? Roberta, Silvia Mônica, boa noite aqui para vocês, sejam sempre bem-vindas. O charlatanismo é exatamente isso. Então, nós temos que, primeiramente, desenvolver em nós aquilo que efetivamente representa a realidade da nossa vida. E a realidade da nossa vida, para nós que estamos encarnados, são duas. São duas, não que sejam duas distintas, porque as duas devem conduzir para um objetivo, uma meta, uma finalidade única. Mas talvez nós temos duas preocupações, ou duas ocupações. Não nos esqueçamos das nossas ocupações materiais. Mas as nossas ocupações materiais, elas não estão aí apenas e tão somente para a satisfação dos nossos interesses materiais. As nossas ocupações materiais devem contribuir para conduzir o espírito a esta finalidade da felicidade e da própria perfeição. E nós temos a sequência da vida espiritual. Espíritos desencarnados já perderam a matéria. E mesmo assim a gente sabe que muitos deles ainda mantêm o seu foco aqui, no mundo corporal. Equivocadamente. E por isso acabam sofrendo. Então, nós temos que desenvolver cada vez mais essa certeza de que nós somos espíritos e nós somos espíritos imortais. E o fato de estarmos num corpo, ele não retira a nossa qualidade essencial de espíritos e por isso a busca deve ser constante nesses dois pontos.
Ok? Para quê? Para que nós evitemos, como nós estamos dizendo, sermos enganados. Sermos enganados, nós podemos ser, como dizíamos, pelos próprios espíritos, que a gente já falou bastante. Mas nós também podemos ser enganados pelos médiums. Sim, há médiuns interesseiros, que é o título que nós estamos analisando, que vão procurar tirar proveito desta sensibilidade que cada um possui. Mas eu falei primeiro dessa questão da postura, e Kardec vai tratar disso também, de cada um, porque a partir do momento que eu não vou buscar em um médium aquilo que ele não pode me dar, automaticamente eu já vou me blindar. Eu já vou me blindar de alguma forma com a minha energia, com a minha vibração, e eu não vou permitir nenhum tipo de enganação. A minha proteção será maior. Agora, se eu estou indo buscar coisas e interesses que os bons espíritos não podem me dar, repito, vou correr um sério risco, já unindo os dois estudos de semana passada e de agora, de realmente ser vítima de médios interesseiros. Médios que querem tirar proveito da situação. Algumas das vezes, médios que vão tirar proveito financeiro da situação. Vão cobrar para poder fazer determinadas previsões para você. Né, Cília Machado, boa noite. Vão cobrar, às vezes de forma velada, uma simples informação que vai ser capaz de te tirar do caminho da própria evolução, se você não estiver atento. Por quê? Você foi procurar algo que a doutrina e os espíritos não podem te dar. Porque os bons espíritos, eles não vão assistir os médios interesseiros. Por quê? Porque também foge do objetivo e da finalidade deles. Quem irá assistir os médios interesseiros? Apenas e tão somente os espíritos levianos, zombeteiros e brincalhões, que querem exatamente se divertirem diante dessas situações e, sobretudo, da credulidade. Se divertem com o próprio médium interesseiro, que às vezes acha que é o dono da situação. Se divertem, talvez, pela própria preocupação das pessoas que estão em busca, por exemplo, de uma consulta ou algo do tipo. Se divertem de tudo e de todos, e em especial, alguns deles conscientes, outros inconscientes, mas acabam tentando destruir a própria doutrina. Este foi um dos pontos que Kardec teve que enfrentar naquela época, um dos pontos que foram enfrentados mesmo depois de Kardec, e a gente até hoje passa também por esses obstáculos. Muitos têm essa desconfiança do espiritismo por conta do comportamento de determinados médios interesseiros. Mas a gente já está, podemos dizer que estamos calejados, porque a doutrina é uma coisa, os ensinamentos do Cristo é uma coisa, e os médiuns interesseiros é algo diferente. Talvez nós já estejamos prontos e vacinados, ou, pelo menos, nós estamos iniciando um processo de imunização. Por quê? Porque muitas das vezes, gente, nós acabamos sendo enganados também. Porque muitas das vezes naquela ânsia de buscar alguma coisa que nós achamos que seja realmente algo real, a gente acaba caminhando, trilhando caminhos um pouquinho diferentes. Nós que já temos essa facilidade, imagine aqueles outros que não têm. Imagine aquelas outras pessoas que não têm o mínimo do conhecimento, que é o que nós estamos buscando. Então, bons espíritos não vão assistir médios interesseiros. Não, eles vão se afastar. Por quê? O objetivo deles, conduzir as criaturas no caminho do bem. Ponto. A própria doutrina, o objetivo dela é
contribuir para o aperfeiçoamento da criatura. Ponto. Então, vejamos muito bem. Vejamos muito bem, primeiro, em nós mesmos e com o nosso comportamento. Se nós, diante deste dom ou desta faculdade que nos foi concedida, se nós não estamos querendo tirar vantagem ou proveito em alguma coisa, porque se nós tivermos, repito, estaremos afastando os bons espíritos e estaremos sendo joguetes, mistificados por espíritos levianos e zombeteiros. Depois, para fora, olhem, avaliem. Não é para você julgar o comportamento dos outros, mas muitas das vezes para servir de autoalerta ou para orientar outras pessoas que não têm o mesmo conhecimento e principalmente não têm as mesmas oportunidades que você. Essas são informações riquíssimas para a orientação, tanto de encarnados quanto de desencarnados. E em especial, os próprios médiuns. Muitas das vezes eles precisam ser advertidos. Por quê? Porque não conseguem despertar para essa possibilidade de identificar um interesse. Ah, não, mas eu estou ali fazendo em prol disso, eu não estou buscando. Gente, a espiritualidade explica, Kardec fala que não é apenas e tão somente no dinheiro que eles falam que os médiuns podem ser interesseiros, mas em qualquer outro tipo de vantagem, que às vezes nós não percebemos. A satisfação do orgulho, a satisfação da vaidade, muitos outros interesses podem estar por trás dos nossos comportamentos. Então a gente tem que ficar atento a isso. E mais uma vez, que tipo de companhia que eu quero à minha volta? Tem um ponto, inclusive, que Kardec vai falar, por exemplo, dos médiuns de efeitos físicos. Porque nas manifestações inteligentes, consideradas inteligentes, nós temos a ação do espírito sobre o médium, tá? E nesta ação, o médium repassa aquilo que o espírito está exatamente tentando lhe passar. O médium é apenas, então, somente um intermediário, e o intermediário clássico. É a história do telefone sem fio. Falou para mim aqui, eu vou repetir ali. Mas os médiuns de efeitos físicos também, Kardec chama a atenção. É lógico que não vai ser, talvez, na mesma proporção. Por quê? Porque o médium de efeito físico, ele não atua diretamente pela ação do espírito. O médium de efeito físico, na maioria das vezes, ele apenas e tão somente doa fluidos para que o espírito possa produzir os efeitos. Por isso que é médiuns de efeitos físicos. É o espírito quem produz os efeitos. Mas esses também, Kardec diz, eles não estão isentos. Claro que não. Por quê? Porque o médium tem, acima de tudo, este poder de atração. Mesmo você sendo um doador de ectoplasma, os espíritos que vão estar ali à sua volta te assistindo, estarão ali de acordo com os seus desejos, de acordo com o seu grau evolutivo, a sua própria moral. Sim, há responsabilidade em todo e qualquer tipo de mediunidade, e todas elas, nós aprendemos aqui, foram conferidas às criaturas com o objetivo único e exclusivo de buscar o aperfeiçoamento moral. Nesse processo ou nessa relação entre os dois mundos, eu preciso aprender, sobretudo eu que aqui estou, como eu serei recebido do outro lado da vida de acordo com esses comportamentos. Eu tenho que desenvolver cada vez mais essa consciência ou esse despertar. E aí vem a doutrina espírita exatamente servindo como um alerta, como uma doutrina consoladora, para que eu continue e permaneça no caminho do bem, seguindo a orientação dos bons espíritos. Por quê? Kardec fala, tem um tópico, os espíritos que utilizam desse ectoplasma, tá, para a produção de efeitos, nem sempre, gente, são espíritos maus. Às vezes são espíritos ignorantes. São espíritos que estão buscando ali conhecimento, informação. Então, a dupla está formada. E os estudos vão ajudar tanto a nós, que somos aqueles que
doam esses ectoplasmas, quanto a esses espíritos que estão à nossa volta. Então, a oportunidade é exatamente para ambos, sobretudo nesse aspecto da busca pela evolução. Mas o médium de efeito físico, com toda a sua responsabilidade, ele tem que desenvolver também essa sensibilidade de identificar as companhias que estão consigo. E aí, como diz Kardec, também os médiuns de efeito físicos, apesar de eles não atuarem diretamente, eles podem também se encaixar dentro desta característica de charlatães. Mediunidade, ela não foi feita para, ou não foi permitida essa sensibilidade, essa capacidade, essa comunicação entre os dois planos da vida, para que os médiuns ostentem nos palcos da vida aquela sua, entre aspas, habilidade. Não, de novo, o objetivo da mediunidade é uma ferramenta, um instrumento de trabalho para que o médium possa, através do aprendizado e do conhecimento, conquistar a sua evolução. Então, nós teremos sim médiuns que vão utilizar os palcos da vida, dos teatros, para exatamente enganar as pessoas. Estão ali, conseguem produzir. Algumas das vezes não estão nem acompanhados de espíritos, mas eles já conseguiram desenvolver uma certa habilidade que acaba colocando-os nessa condição. Mais uma vez, precisamos identificar os seus próprios interesses, para nós sabermos se essa faculdade está realmente sendo-lhe útil para o seu crescimento e a sua evolução. Então, nem os médiuns de efeitos físicos estão isentos dessas advertências que o codificador nos traz, que ele nos apresenta. E, tendo o espírito ali, tudo bem, precisamos ver e identificar. Não tendo, ele ainda assim pode, como médium interesseiro, buscar a satisfação dos seus próprios interesses. E automaticamente depois deverá haver uma prestação de contas de tudo isso. Ele desenvolveu sim, tudo bem, uma habilidade, mas desenvolveu uma habilidade em cima de uma mediunidade, que era uma predisposição orgânica que lhe foi concedida e conferida com o objetivo único de proporcionar o seu crescimento e a sua evolução. Então, também podem ser considerados charlatães. E estes também, infelizmente, podem contribuir para denegrir a imagem dessa doutrina, que é apenas e tão somente consolação. A gente tem visto e estudado aqui os diversos pontos, os diversos tópicos. E a gente percebe a consolação que os princípios doutrinários e as informações que Kardec e a espiritualidade nos apresentam trazem. Mas aqueles que conseguem ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como o próprio Cristo disse. Desculpa. Então, o objetivo nosso principal é, nesse processo, tentar identificar qualquer tipo de interesses. E aqui Kardec chama a atenção destes médiuns interesseiros, que estão trazendo prejuízo para eles próprios, trazendo prejuízo para as pessoas que estão, às vezes, buscando neles informação e consolação, e também podem trazer prejuízos para a própria doutrina. Não que a doutrina se preocupe com a quantidade de pessoas que estarão ali inseridas nas suas fileiras, não. Mas a doutrina tem essa, posso assim dizer, preocupação, vamos personificar a doutrina, mas a personificação dela, mas trazer a pessoa, questão 627, nos ajudar a enxergar, a aprofundar e atingir a essência dos ensinamentos do próprio Cristo. Médios interesseiros, segundo o codificador, ainda dentro desta categoria dos médios de efeitos físicos, nós vamos encontrar em algumas sessões ou reuniões. Aliás, naquela época era mais comum. Por quê? Gente,
no início do despertar para a doutrina, o efeito físico era o que mais chamava a atenção das pessoas. E se bem que nós podemos até dizer, né, nós estamos numa fase da humanidade, mas por conta da própria transição, né, onde as pessoas já não mais se interessam por manifestações inteligentes. Não. Nós estamos vendo uma sociedade, talvez por conta deste momento de transição, uma sociedade que já vem com uma certa evolução intelectual, onde nós precisamos ir além das manifestações inteligentes para atingir, se eu posso assim me expressar, as manifestações sentimentais, para conseguir realmente atrair as pessoas. E a gente sabe que os sentimentos, utilizando uma expressão de Hermance Dufour, são os guias infalíveis da alma. Manifestações inteligentes, frases, coisas que desenvolvem intelectualidade. Hoje nós temos o Google aí que resolve o problema de quase todos. Sabemos sim que existem problemas, que existem equívocos, que existem informações equivocadas, mas a gente sabe que intelectualmente o que nós precisarmos, nós podemos encontrar. Eu falei do Google, mas tem vários outros sites que também desenvolvem, né? A Elaine está inclusive lembrando, eu até não citei o nome para realmente não ficar nisso, mas sim, Elaine, é um bom exemplo esse que você citou. E aí a gente vai falar que foi o que? É o espiritismo? Não. São as pessoas. São os médiuns. E às vezes médiuns que se interessam por coisas diferentes daquilo que a doutrina ensina, daquilo que a doutrina prega. Olá, Nadissan, boa noite, seja bem-vinda, não se preocupe. Olá, Cido também, boa noite. Então, esse é o alerta, aliás, o principal alerta que Kardec coloca. E, gente, na época dele, nós tivemos sim, inclusive, nós tivemos depois do seu desencarne, um racha, uma divisão na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E infelizmente algumas das pessoas que conviveram com Kardec acabaram se rendendo a estas satisfações, como a Elaine colocou aí, se rendendo ao próprio ego e se venderam. E nesta acabaram de alguma forma contribuindo para, eu não vou dizer assim, uma paralisação, uma estagnação, não. Mas, pelo menos, a gente sabe, sobretudo na Europa, na França, o espiritismo não tem a força que ele desenvolveu aqui no nosso Brasil. Por conta muito desses médios interesseiros, desses charlatães que começaram de alguma forma a disseminar essa desconfiança da doutrina. E o exemplo que a Elaine colocou aí, também. Só que por outro lado aqui nós temos, igual o Divaldo que a gente falou ontem, né, comemorando seus 95 anos, nós temos outros baluartes, nós tivemos um Chico Xavier que até hoje é reverenciado, podemos assim dizer, inclusive por pessoas de outras religiões, que com certeza estão mostrando isso que o próprio codificador chama a nossa atenção neste capítulo, que isto não é o espiritismo, isto é um médium interesseiro, não é o espiritismo. E é isso que nós estamos estudando aqui. O que é o espiritismo? E o espiritismo não é mediunidade. A mediunidade faz parte do espiritismo. Essa sensibilidade, essa predisposição orgânica, este meio de comunicação entre os dois lados da vida, entre os dois mundos,
faz parte e é muito bem explicado pelo Espiritismo. Mas isso não é o Espiritismo. Estamos chegando aqui ao final do nosso momento, das nossas reflexões. A gente vai basicamente fechar, ou nós já fechamos, né, esse ponto, e a gente vai entrar depois naquilo que Kardec chama de fraudes espíritas, exatamente para tocar nessa questão que está relacionada com os nossos, aspas, inimigos, ou com os inimigos da doutrina. São informações que são interessantes para nós, gente, para que nós, porque eu tenho certeza que muitos de nós ainda, infelizmente, reverenciamos muitas pessoas, adoramos muitas pessoas. E será que todas essas pessoas estão aí prontas e preparadas para exatamente serem adoradas? Será que nós não estamos fazendo aquela confusão que Emmanuel pediu, inclusive, para Chico não fazer? Chico, se eu disser alguma coisa que estiver diferente de Kardec e de Jesus, esqueça o que eu falei e fique com... Então, nós estamos tendo exatamente essa oportunidade de, através do aprendizado, desenvolver ainda mais a sabedoria. Que estas informações nos ajudem a crescer um pouquinho mais, um pouquinho a cada dia, né? É isso que nós precisamos. A estrada, ela ainda é longa. O que nós não podemos é ficar parados. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Tenham um final de semana realmente abençoado e maravilhoso. E que nesse dia, né, das mães, que todos nós, não somente as mães e as mulheres, mas que todos nós possamos desenvolver cada vez mais reflexões no sentido da sacralidade dessa característica e dessa oportunidade que Deus nos coloca, porque com certeza ser mãe é algo de sagrado e divino, e que a gente consiga cada vez mais perceber Deus nestes amores, ou nesses exemplos de amor que nós temos aqui no nosso planeta. Olá, Edna Bueno, muita paz a todos vocês e até o nosso próximo programa.